Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possam estar em nossos corações, hoje e sempre. Como sempre fazemos, todas as segundas-feiras, neste horário das 19h15 às 19h45, nós temos aqui o quadro A Umbanda em Debate, quando eu, Luiz Fernando, que sou um dos dirigentes aqui da casa, junto com vocês, né, que tanto estão nos prestigiando aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, no bairro da Piedade, como também aqueles que nos assistem através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Então, nesse espaço, a Umbanda em Debate, é o momento que nós temos para trocarmos ideias, para tirarmos dúvidas e trocarmos conhecimento e sentimentos, por que não dizer, né? A única coisa que a gente não pode é ficar com vergonha, tá, gente? Então, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, está ali o meu irmãozinho Felipe, ele está ali com o microfone, é só levantar a mão, com certeza absoluta vai ser um prazer a gente responder. Alguém já tem alguma dúvida, alguma pergunta queira fazer? Está ali o irmão. Boa noite, qual é o seu nome? Samuel. Oi, Samuel, tudo bem? Tudo bem. Fala, querido. Boa noite a todos. Então, a pergunta que eu tenho tem até a ver com a gira de hoje. A gente sabe que as encruzilhadas são pontos de forças, né, dos Exus e das pombagiras. Sim. Isso quer dizer que em toda encruzilhada que a gente passa tem um Exu e uma pombagira ali naquele momento? Meu querido, veja bem, eu gosto sempre de falar dessa obra porque ela foi indiscutivelmente um divisor de águas na minha caminhada espiritual no tema Exu. Na obra Exu, o Grande Arcano, essa obra ela foi ditada mediunicamente, ela foi ditada espiritualmente pelo Exu Senhor, que depois nós viemos a descobrir que era o Exu das 7 encruzilhadas, e recebida mediunicamente pelo saudoso Pai Rivas Neto, que era o dirigente da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, lá de São Paulo, e reitor da Faculdade de Teologia de Umbanda, também lá de São Paulo. Querido, nessa obra, os Exus nos dizem, e isso depois foi confirmado com as entidades que nós trabalhamos, que Exu, na verdade, eles são os nossos trabalhadores eméritos desde o início dos tempos. Muito antes dos universos existirem, Exu, ele já estava presente nas nossas realidades vibratórias. Então, Exu, ele está presente não só nas encruzilhadas, como em todas as realidades da nossa vida. Nessa obra a gente aprende, por exemplo, que no momento que existe a fecundação de um óvulo, a figura de Exu está ali presente, né? No momento que a gente desencarna, Exu está ali presente. Todas as nossas reencarnações, todas as nossas vidas, a figura de Exu e Pombagira precisa estar ali presente, porque eles são, na verdade, os nossos instrutores, né? Eles são os nossos professores, eles são os nossos guardiões do karma, né? E o nosso karma nada mais é tudo aquilo que a gente precisa ainda aprender naquele caminho, naquele longo caminho, né? Nessa longa estrada que vai nos levar da ignorância para a sabedoria, né? Então Exu está sim presente em todas as nossas realidades, inclusive nas encruzilhadas. Tá bom, Samuel? Mais alguma pergunta, minha gente? Bom, tem a irmã do lado, pode passar o microfone aí para ela, Felipe? Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, Ana. Qual é o Tudo nome? bem? Ana. Oi, E do Ana. senhor? Pois, graças a Deus, diga.
Tá bom, seu Ginga. A minha pergunta é a seguinte: Exu, ele é menos evoluído do que Orixá, ou ele está em período de evolução e vai chegar a se tornar um Orixá? Essa sua dúvida, ela é muito comum no nosso segmento. Nós entendemos que existe uma teoria, que é a teoria da evolução dos espíritos. Nada está parado, tudo evolui. Seja qualquer forma de manifestação, encarnada ou desencarnada, ou no plano do puro espírito, tudo evolui. Nesta mesma obra que eu estava acabando de citar para o Samuel, Exu, o grande arcano, Exu lhe dá uma resposta que ela cabe direitinho naquilo que você está perguntando. O Exu Senhor, o Exu das 7 encruzilhadas, ele diz assim: os orixás precisam de luz, as falanges precisam de luz, só quem não precisa de luz é a própria luz. Então, essa própria luz que o Exu se referiu é Zambi maior. O pai, para a gente entender quem é Zambi na Umbanda, é o pai de Jesus Cristo, né? Ou Deus, como os católicos chamam, ou Jeová, como os testemunhas de Jeová chamam, né? E por aí vai, né? Independentemente do segmento religioso. Então, o Exu, ele precisa de luz, sim, e ele está, vamos assim dizer, ele está dentro do conjunto da obra maior de Deus, auxiliando a todos aqueles que ainda estão encarnados e desencarnados, pois através desse trabalho, eles realmente continuam a evoluir. Nesse momento, eles estão, por exemplo, né, e aí está a teoria da evolução. Hoje você encontra uma entidade com uma determinada denominação. Por exemplo, Exu Tiriri. Aquela entidade, ela naquele momento, ela está vestindo uma roupagem fluídica de um Exu. Mas de tanto que ela trabalha, de tanto que ela presta a caridade, não só incorporada, como também no plano espiritual, essa mesma entidade, que hoje está numa falange que chama-se Exu Tiriri, foi o nosso exemplo, amanhã ou depois, essa mesma entidade, ela evolui e vai subir para o degrau imediatamente acima, onde se estabelecem os caboclos e os pretos velhos. Então, essa mesma entidade que hoje está numa falange, exemplo, Exu Tiriri, pode estar amanhã numa falange de caboclos, por exemplo, caboclos 7 flechas. Porque aí você diz assim, mas Luiz, mas aí muda a denominação? Muda. Por que muda a denominação? Porque a denominação daquela entidade, nós é que precisamos. Porque se ele é o puro espírito, ele no astral superior, ele não tem qualquer necessidade de denominação. O espírito no astral superior, ele não tem nome. O nome é para a nossa referência. Deu para você entender? A partir disso, essa mesma entidade que foi para o plano caboclos, amanhã ou depois, preencheu os requisitos da espiritualidade superior, trabalhou, evoluiu, de caboclos ele vai para o outro degrau acima, onde estão as falanges, por exemplo, Oriente, ciganos e Bejada, né? No mesmo patamar vibratório. Continua trabalhando, evolui. Aí onde é a cobertura disso? Onde é o teto disso? O teto disso fica no que nós chamamos de falangeiros de orixás. Esse seria, vamos dizer, no prédio, né, no edifício, seria a cobertura. Ali já não se sobe mais. Por quê? Porque acima dos falangeiros de orixás estão os orixás. Só que os orixás, eles pertencem a uma outra classe. Por quê? Que o orixá,
ele nunca foi pessoa encarnada, ele nunca viveu, ele nunca desencarnou. Orixá é manifestação de Zambi maior, manifestação da espiritualidade nos habitats da natureza. Isso é que é orixá. O que é Xangô? Xangô é a energia que está lá na pedreira, que convencionou-se chamar Xangô. O que é Iemanjá? É a energia que se encontra na água do mar, que se convencionou chamar Iemanjá. Essas energias, elas nunca viveram, nunca tiveram vida como nós. Deu para entender? Então, por isso é que a entidade não chega ao posto de orixá, mas todas elas continuam evoluindo. Por quê? Porque nós temos uma parca compreensão desse universo espiritual. A gente conhece aquilo que está demonstrado para nós. O que ainda não está demonstrado, nós precisamos caminhar um pouquinho mais para poder chegar lá, tá? E o grande exemplo disso que eu sempre gosto de dar nos cursos que a gente ministra e nas palestras que a gente ministra, por exemplo, a minha avó, ela foi durante 60 anos dirigente de um terreiro de Umbanda. Na Umbanda que ela praticava, você só tinha ali Exu e Pombagira, né, naturalmente, Caboclo, Preto Velho e a Ibejada. Não se ouvia falar de povo do Oriente, não se ouvia falar de ciganos, não se ouvia falar nada disso. E essas falanges sempre existiram, só que nós é que não conhecíamos, não estávamos prontos ainda para manipular, para conhecer esse universo vibratório, essa roupagem fluídica. Que falange, gente, vamos botar isso na mente, falange de Umbanda nada mais é do que uma roupagem. O espírito, ele é espírito no astral. O caboclo, nem sempre ele foi um índio, nas suas últimas encarnações. O preto velho nem sempre foi um africano escravizado, nem sempre foi. E por aí vai. Isso é o quê? Isso também é a forma como eles se apresentam para nós dentro da Umbanda. Lá no Candomblé já é uma outra realidade. Se vai para o Espiritismo, é uma outra realidade. Mas são os mesmos espíritos. Essa separação quem fez foi quem? O homem. O homem é que fez a separação. Deu? Mas graças a Deus já tem muito centro espírita aí baixando preto velho, caboclo. Tá, beleza. Ótimo, graças a Deus. Isso é sinal de convergência. Isso é maravilhoso. Todos nós ganhamos, tá bom? Perguntas. Gente, tem uma pergunta aqui que eu achei bem bacana que nós recebemos através da nossa fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. A pergunta é a seguinte, ela é da irmã Fátima Almeida. Ela diz assim: por que algumas pessoas conseguem a cura na Umbanda e outras não? Bem interessante a pergunta da moça, né? Da irmã. Esperamos que ela esteja nos assistindo aí pela internet. Antes disso, gente, eu queria lembrar a todos o informativo Folha da Jurema, nova edição na próxima segunda-feira, e o site novo nosso do Templo Estrela do Oriente está ficando cada vez mais lindo, mais bonito. Acessem o site, comentem, compartilhem, curtam, tá? Por favor. Então, voltando aqui a pergunta da nossa irmã Fátima Almeida, por que algumas pessoas conseguem a cura na Umbanda e outras não? Ô Fátima, eu só queria discutir com você, dialogar com você e com os irmãos que nos assistem pela internet, que estão aqui. Primeiro, o que você está achando quando você menciona cura? O que você está chamando de cura, né? Porque se a gente observar, e isso até eu ouvi hoje de manhã num vídeo, achei o desenvolvimento do raciocínio bem próprio. Um dos maiores mestres da humanidade, que a humanidade teve conhecimento, que foi Jesus Cristo, o que ele diz ali sobre essa questão da cura? Ele diz assim: vinde a mim
os desvalidos e eu os aliviarei. Ele não disse em momento nenhum que ia curar ninguém. Ele falou em aliviar, que é bem diferente. Quando a gente inaugurou aqui essa casa, até fazendo uma analogia com o que Jesus disse, aquela sala lá de trás, ela se chamava sala de cura. Dona Jurema chamou a gente aqui, ó, aquele papinho assim de pé do ouvido, falou: vem cá, não pode prometer aquilo que vocês podem não conseguir, hein? Mas como é que é isso mesmo? Como é que você vai colocar o nome da sala de cura e chega lá alguém lá e não se curar? Seria uma propaganda enganosa, né, gente? Com direito aí à defesa do consumidor espiritual, hein? Não pode, gente. Essa palavra cura é muito forte. É prometer o que a gente pode não entregar. Imagina, só aqui na nossa assistência, cada um dos seres humanos que aqui estão tem um histórico de vidas. Como é que nós vamos chegar para vocês e dizer assim: olha, entra aqui no Templo Estrela do Oriente, vocês estão curados? Não dá. Então, por isso que o mestre lá atrás, ele já fala: eu vos aliviarei. Esse aliviar é exatamente o que nós estamos tentando propor aqui no Templo Estrela do Oriente. Porque através do alívio, a gente consegue o quê? Dar prosseguimento na nossa jornada, mas do alívio, que a cura vai depender de cada um de nós. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é desanimar ninguém não. Eu, pelo pouco que eu estudei, eu já acho que a cura não é desse mundo não. Acho que se a pessoa está encarnada ainda, negócio de cura, vai rolar não. Cura só o dia que a gente chegar lá em cima e o Papai do Céu lá puxar o nosso crédito e o nosso débito e dizer assim: olha, você já saiu do vermelho, meu filho, seu saldo não está mais negativo, entendeu? A partir de agora você não precisa voltar mais para a terra. Aí, beleza, aí estamos curados. Enquanto a gente estiver convivendo nesse mundozinho aqui de provas e expiações, cura não rola, viu, minha irmã Fátima? Não dá mesmo, tá? E eu espero ter sido claro aí. Mais alguma pergunta, gente, ou vamos para a próxima que nos mandaram aqui? Quem tiver dúvida é só levantar o braço, tá? A irmã Cristina pergunta o seguinte: ela foi na nossa casa, ela veio aqui na nossa casa e reparou que para cada música no caso é o ponto, né, cantado, né, havia uma dança diferente. Por quê? Cristina, minha irmã, a Umbanda, ela se manifesta através de várias realidades, né? Ela se manifesta através da filosofia, da arte, da ciência, da sabedoria popular e da espiritualidade. No caso específico do assunto que você nos pergunta, a arte é a dança. No momento que a gente está dançando, a gente está reverenciando os nossos orixás, a gente está subindo na vibração, buscando a sintonia vibratória com eles. É o louvor ao orixá, é o respeito ao orixá ou à falange, entendeu? Então as danças, elas remontam o princípio das nossas tradições, né? Isso veio através dos negros escravizados, né? Nossos irmãos. Ela veio também através dos indígenas, né? Então as danças para nós são fundamentais, tá bom? O dia que você quiser se aprofundar, a gente recomenda o curso de doutrina da nossa casa, que é o curso A Umbanda Sem Fronteiras, que aliás eu faço até um convite a todos os irmãos que aqui estão, até a próxima quinta-feira,
quem quiser participar ainda desta turma, que é a 21ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, podem participar. Se for no modo presencial, é só darem um pulinho lá na secretaria e os irmãos darão todas as informações. As aulas acontecem todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e podem também, no final, se for o caso, né, podem também ingressar no quadro de médiuns da nossa casa. E aqueles que não podem estar presencialmente, nós também temos a 21ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, no modo à distância, tá certo? E as pessoas não perdem as aulas que já foram ministradas, porque elas estão todas gravadas, tá? Então podem ser acessadas sem qualquer problema. Só que no modo à distância, as inscrições se dão através do site www.aumbandasemfronteiras.com. Repetindo, www.aumbandasemfronteiras.com. O Felipe vai, inclusive, digitar para mim o site lá para o pessoal que está nos assistindo. Faz esse favorzinho depois, Felipe. Tá bom, pessoal? Dá tempo de mais 2 perguntas. Tem alguém com mais dúvidas aí que queiram fazer perguntas? Senão a gente vai aqui para as perguntas que nos chegam, graças a Deus. A Cleia, de Santa Catarina, olha só que beleza, espero que esteja nos assistindo. Como posso saber quando estou com uma energia negativa atuando? Ô Cleia, veja bem, minha irmã, em primeiro lugar, nem sempre é só a energia negativa que está atuando. A gente precisa entender isso, porque existe uma cultura de que toda vez que algo começa a dar errado na nossa vida, né, é sinal de que a gente está com uma energia negativa. Às vezes não é assim. Ou quando a gente tem algum mal, vamos dizer assim, por assim dizer, né, algum sintoma orgânico, a gente pensa também em negatividade. Também às vezes não é. Às vezes você está muito positiva, só que você está, por exemplo, num processo que a gente chama de mediunidade aflorada, não é isso? E você pode, a partir daí, se você não entende o que acontece à sua volta, com certeza absoluta você pode entrar aí em situações que podem até desencadear doenças. Isso aí não tem a menor dúvida, né? A gente precisa entender o seguinte, o nome dela? Minha irmã Cleia. Quando as coisas não estão caminhando da forma que a gente imagina, né, a gente já precisa parar e repensar. Independente se é negatividade, se é positividade. Porque nós temos uma mania que ela é muito comum, que é quando as coisas dão errado, na nossa visão, a gente coloca logo a culpa na negatividade, né? Aí é o irmãozinho do baixo astral, o obsessor, pobre coitado do obsessor, às vezes tem nem nada com isso, né? Então, a gente precisa parar e refletir, porque uma coisa é certa, e isso a espiritualidade nos diz: se fosse pela nossa vontade, pela vontade do ser humano, a gente ia passar a vida toda de braços cruzados e não ia levantar do sofá, da zona do conforto, para nada. A vida ia passar assim na nossa frente, né, os anos todos, e a gente de braço cruzado. Então a gente precisa entender que, em primeiro lugar, nós não viemos para este mundo apenas para o lazer. Nós viemos para aqui para trabalhar. Primeiro, em nosso favor. E segundo, posteriormente, em favor dos nossos irmãos que nos cercam, entendeu? Então, eu não sei, quando você diz, como você pode saber quando você está com uma energia negativa atuando, eu acho que é isso. Eu acho que você precisa
quando as coisas começam a acontecer na sua volta e você desconhece as razões, eu já recomendaria você para você nem ficar se ligando muito se é energia negativa ou positiva. O que eu recomendaria como um orientador espiritual é que você pudesse, de alguma forma, começar a olhar para dentro. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa, de alguma forma, entender que a nossa essência é espiritual, ela não é material. Tudo aquilo que é material um dia vai ter fim. Agora, a nossa essência não. A nossa essência ela não vai perecer nunca. Então, a gente está envolvido num mundo com um excesso de materialismo muito grande. E a gente está tendo muita dificuldade de se reconectar com Deus. E a grande razão para nós estarmos vivendo isso aí que você está dizendo para nós, sobre negatividade, é exatamente a nossa desconexão com Deus. Quando a gente está conectado com Deus, 24 horas conectados com Deus, tudo mais à nossa volta vem como consequência. Isso, graças a Deus, não sou eu que falo. E são as entidades que nós trabalhamos, elas nos dizem isso sempre. Esteja conectado com Deus, que se você estiver conectado, tudo mais na sua vida vai continuar funcionando. Só que o homem faz diferente. O ser humano, quando a coisa começa a dar errado, e isso a gente tem exemplos claros aqui dentro da nossa casa, quando as coisas começam a caminhar errado, a primeira coisa que faz é se afastar do terreiro. Quer dizer, você corta a tua conexão com o sagrado e aí vai tentar resolver a tua vida. Não sei como. Não sei como. Sinceramente, não sei mesmo. Mas nós como orientadores espirituais, nós temos sempre que respeitar o livre arbítrio das pessoas. Se elas querem tomar um determinado caminho, o caminho, a vontade é delas. O dia que mudarem de pensamento, vem aqui conversar com a gente, vamos estar sempre de portas e braços abertos, não é isso? Ô diretor, ainda dá tempo para mais uma? O diretor está falando aqui no meu ponto aqui, ó. Né? Então tá, entregou para mim, é mole? A última pergunta aqui do nosso irmão William Barreto. Por que Exu é uma vibração mais próxima à nossa? William, isso aí, meu querido, remonta à cosmogênese divina, a criação de todos os reinos e todas as raças. Diz um Itã é uma lenda africana, que Zambi teria ordenado aos senhores de todos os planos, que são os nossos orixás, né, que fizessem a parte deles, ou seja, cada um no seu habitat. E isso aconteceu, só que a obra estava inacabada. Essa obra que estava inacabada, na verdade, era colocar esse mundo todo em movimento. E só quem coloca as coisas em movimento é Exu. Então, o Exu, que não é o Exu que vai chegar hoje aqui, tá? É o Exu da criação, que é diferente do Exu da regeneração, tá? Esse Exu chegou perto de Zambi e falou: olha, o seu pedido é uma ordem. Para botar a sua obra em movimento, eu vou. Eu só queria que o senhor me atendesse num pedido, que Exu faz, mas ele também sempre pede alguma coisa para ele. E Zambi disse para ele: claro, o que você precisa, Exu, para colocar a minha obra em movimento? Eu preciso que o senhor me coloque próximo à minha criação. Então, Exu foi atendido no seu pedido, no seu pleito, né? E os orixás foram os responsáveis pela nossa parte intelectual, tanto é que aqui nós chamamos de orixá, não é isso? Ori quer dizer mente, chá quer dizer força, força da mente. Aqui está o orixá, só que daqui para baixo, que é o corpo, ficou para Exu
cuidar, construir, fiscalizar, vigiar. Então, por isso que Exu está mais próximo de nós, e a partir da configuração, da chegada da humanidade na Terra, a partir da África Antiga, os nossos Exus da regeneração vieram para completar a obra que o Exu da criação deu pontapé inicial. Mas isso é uma conversa longa, que a gente precisava ter um pouquinho mais de tempo para poder explanar. Mas eu acredito que você já deva ter uma noção, William. E é verdade que é uma vibração mais próxima à nossa, tanto é que qualquer casa de Umbanda, quando tem giro de Exu, tem gente sempre pendurada no lustre. As casas ficam assim, lotadas, né? Com certeza. Tá bom, meu irmão William? Então fechamos aqui o nosso Umbanda em Debate do dia de hoje. Na próxima segunda-feira, se Oxalá assim o permitir, estaremos novamente aqui. Muito obrigado a vocês que nos assistiram através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente, e também os irmãos que estão presencialmente aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia. Muito obrigado.